compartilhar com vós o texto áureo da Bíblia Sagrada, que está escrito no Evangelho que segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Eu costumo dizer que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, porque é o versículo mais conhecido. Evangelho de João, capítulo 3 e versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero logo a princípio dar um tema a esta mensagem: o maior resgate da humanidade. O maior resgate da humanidade. O texto em apreço, o qual nós acabamos de ler, no Evangelho de João, o discípulo amado, no capítulo 3, e o versículo de número 16, para nós entendermos aqui este versículo, temos que voltar para o versículo 1, para nós entendermos toda a história. A princípio, quem citou o Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 16, não foi o evangelista João. João apenas copiou. E quem citou o capítulo 3 e o versículo 16 foi o próprio Jesus. Não foi João que falou, foi João apenas que escreveu. Mas quem falou, Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 16, foi o próprio Jesus. Porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados e diletos ouvintes, no capítulo 3 e o versículo 1 de João, vai dizer que havia entre os fariseus, o grupo dos fariseus, um homem muito notório, chamado Nicodemos. Ora, quem era Nicodemos? Aqui no versículo vai dizer que Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus. Príncipe dos judeus, ou seja, um dos governantes dos judeus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Nicodemos, ele era uma autoridade e pertencia à membresia do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio era a mais alta corte que pertencia aos judeus. E então, veja só que Nicodemos, ele não era pouca coisa. Nicodemos não era um homem raso ou um homem qualquer. Muito pelo contrário, ele tinha muita influência entre os judeus, por ser um dos príncipes dos judeus, por ser membro, por participar do Sinédrio. Nicodemos, ele era um homem muito notório. Só que o versículo de número 2 nos deixa um pouco atônito. Por quê? Porque este homem, que era mestre em Israel, que era um dos príncipes em Israel, um homem muito notório, de alta classe, um dos governantes dos judeus, este homem que é mestre, ele tem uma interrogação em sua cabeça, ele tem uma dúvida em seu coração, só que ele quer tirar e desvendar esta dúvida. Nicodemos, ele estava com um problema
ele estava com uma situação mal resolvida, porque ele não estava entendendo algo. E então, como ele não estava entendendo, ele procura Jesus. Ora, Jesus, o enviado de Deus. Ora, em Isaías, o profeta messiânico vai dizer que Jesus é enviado de Deus. E Jesus diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas e libertar os oprimidos, e também aqueles que estão aprisionados de espírito. Jesus, ele teve um ministério muito notório. Jesus, ele era um homem diferenciado. Jesus, ele era um varão poderoso em palavra. Olha, veja bem, era impossível alguém bater de frente com Jesus, cruzar o caminho de Jesus e sair a mesma pessoa. Era impossível alguém chegar até Jesus e se ausentar da sua presença e não sentir algo diferente. Por quê? Porque Jesus, ele era um homem poderoso em palavras. Quando ele falava, 5.000 pessoas escutavam ele sentadinho, sem se levantar, sem contar mulheres com criança. Ele tinha o poder de persuadir. Ele pregava e todos ficavam calados. Todos ficavam estupefatos com a palavra, com os dizeres do mestre de Nazaré, o Rabi da Galileia. E então, qual é a dúvida que Nicodemos tinha em seu coração? Qual era a interrogação a qual Nicodemos carregava em sua cabeça? A interrogação era que ele não entendia que Jesus era o Messias. Ele não queria aceitar isso, até mesmo porque ele era da alta classe e ele pertencia ao grupo dos fariseus. Os fariseus eram o guardião da lei de Moisés. Os fariseus, eles observavam a lei. Os fariseus, eles se prendiam à lei. Os fariseus se prendiam ao decálogo, aos 10 mandamentos. Os fariseus, ele se prendia aos usos e costumes, todas as doutrinas do Antigo Testamento. E então esse negócio de que Jesus veio, nasceu de Maria, e Jesus aos 12 anos foi apresentado ao templo, e há 30 anos de idade ele se apresenta, e então isso não entra na cabeça de Nicodemos. Só que Nicodemos, por ele ser um estudioso das Sagradas Escrituras, ele consegue ver que todas as profecias batem em Jesus. Ele começa a ver, ele começa a alinhar o que os profetas e os sacerdotes falavam, começa a se encaixar na pessoa bendita de Jesus. E então, por isso que no versículo de número 12 vai dizer: e este foi ter com Jesus de noite. Ora, Jesus, ele pregava durante o dia, pregava durante a tarde, e sempre no meio da multidão, Nicodemos, como nós podemos dizer, eu posso chamar Nicodemos de um discípulo oculto de Jesus. Em meio à multidão, Nicodemos, ele se escondia e escutava os ensinamentos de Jesus, e ele botava a mão no queixo e dizia: não é que o que este homem diz é uma verdade, está batendo com o que os profetas profetizaram a respeito dele. E então todas as vezes que Jesus reunia a grande multidão, Nicodemos se escondia atrás da multidão e dizia: não é possível, toda a profecia bate,
todo o que os profetas falavam se encaixam na pessoa de Jesus. E então Nicodemos, por ele ser membro do Sinédrio, por ele ser um homem de alta influência, por ele ser um mestre em Israel, ele agora fica intimidado no meio da multidão, e ele se levantar e dizer: mestre, aqui quem está falando é o mestre Nicodemos, ao mestre Jesus. Eu, mestre, tenho uma pergunta para fazer ao senhor. E então ficava chato Nicodemos fazer uma pergunta de mestre para mestre no meio da multidão. Por isso que a Bíblia enfatiza que Nicodemos não procurou Jesus pelo dia, ele não procura Jesus pela manhã, não procura Jesus pela tarde, mas diz: em uma noite ele procura Jesus. Várias noites, quando Nicodemos ele terminava de assistir, de escutar o sermão de Jesus, quando passa-se o dia, ele escuta os sermões e chega na noite, Nicodemos, ele pega o seu lençol, ele pega o seu travesseiro e ele vai dormir na cabeceira da cama e ele encosta a sua cabeça no travesseiro. É palavra do pregador, é conjectura do pregador. E então, quando ele reclina a sua cabeça no travesseiro, uma lágrima desce e ele diz: eu estou com um problema, uma situação mal resolvida, e só o Rabi da Galileia, o homem chamado Jesus, o esmagador da cabeça da serpente, o alfa e o ômega, o Messias esperado, o quarto homem da fornalha, o rebento de Jessé, a raiz de Davi. Só este homem chamado Jesus, ele pode responder a minha pergunta. Não posso procurar ele durante o dia, eu estou chorando durante a noite, mas agora durante a noite eu vou abandonar o meu quarto, vou abandonar minha cama, vou abandonar o meu travesseiro, o meu lençol quentinho, o meu conforto, e eu vou atrás, eu vou achar esse homem chamado Jesus, e ele vai resolver o meu problema. Quando Nicodemos ele deixa o seu conforto, procura Jesus, aonde é que mora o filho de José, filho de Maria, o homem chamado Jesus, o Messias esperado, o Rabi da Galileia, o Galileu, aonde é que mora este homem chamado Galileu? Quando ele identifica a casa de Jesus: és tu o homem chamado Jesus, o enviado da parte de Deus? Sim, sou eu. Qual o problema? Quando ele procura Jesus de noite, aí ele diz: o problema, Jesus, Rabi, ele chama Jesus de Rabi. Rabi significa mestre. O problema, Rabi, é que bem sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Eu não queria acreditar, mas eu estou sendo convicto, baseado no que os profetas dizem, que está batendo tudo com a tua vida, o teu ministério. E então, partindo desse pressuposto, bem sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Porque se tu não vieste da parte de Deus, estes sinais e maravilhas e prodígios que nós vemos no teu ministério não aconteceria se tu não viesse da parte do eterno Deus. Então, quando ele diz isso, aí Jesus diz: na verdade te digo, Nicodemos, que se você não nascer de novo, você é filho, não entrará no reino de Deus. Por aí afora prega-se um evangelho barato. Por aí afora prega-se um evangelho liberal demais. Já diz
o adágio popular em nossa nação: quando a esmola é demais, o cego desconfia. Por aí se prega um evangelho barato demais. Mas Jesus, ele não pregou um evangelho barato. Ele disse: entrai, entrai, entrai pela porta estreita, porque longa e espaçosa é a porta, o caminho que conduz à perdição. Para entrar no céu, filho, a porta é estreita mesmo. E como é, pregador Luciano Rafael, que eu vou entrar na porta do céu se a porta é estreita? Não se preocupa, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará por você. O Espírito Santo vai te poldando, vai moldando você, e você consegue entrar na porta do céu, não por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Misericórdia significa amar o miserável. E Deus amou o miserável Luciano Rafael. Mudou a minha vida, me tirou do charco de lodo, e hoje estou aqui verbalizando a palavra de Deus, que salva, que cura e prepara o homem e leva para o céu. Quando Jesus diz: Nicodemos, deixa do teu status, rapaz, tira essas divisas do teu ombro. Eu não quero saber se você é autoridade entre os judeus, se você faz parte do sinédrio, a mais alta corte entre os judeus. Eu não quero saber. Eu quero saber, Nicodemos, que para você entrar no reino de Deus é necessário você nascer de novo. É esse evangelho que nós pregamos. Não é um evangelho que pode fazer tudo, de jeito nenhum. Evangelho é renúncia. O próprio Cristo, ele disse: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Luciano, você tem que negar os seus desejos, os desejos da carne, o desejo do pecado, tomar a cruz de cada dia e siga-me. Jesus, ele pregou a porta estreita. Incrível que em contrapartida do céu existe o inferno. E uma das mensagens que Jesus mais pregou foi sobre o inferno. Por quê? Porque é uma porta larga, e muitos são os que passam por essa porta. Quando Jesus diz que Nicodemos tinha que nascer de novo, aí Nicodemos diz: como pode um homem velho que nem eu, porque eu não acredito em reencarnação. Judeus não acreditam em reencarnação. Então como pode um homem, eu, Nicodemos, velho como eu, tornar o útero materno da minha mãe e minha mãe me conceber de novo? Isso não existe. E Jesus, ele indaga: como pode você não estar entendendo porventura o que eu estou te dizendo? Que na verdade eu estou te dizendo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, Nicodemos, no reino de Deus. Aí Jesus Cristo diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se eu falo das coisas terrenas, você não está entendendo. Imagine se eu falar das coisas espirituais. Aí é que você não vai entender de jeito nenhum. Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes o que eu estou te dizendo? Aqui nós vimos o diálogo entre dois homens, o Nicodemos e Jesus. Jesus Cristo ainda diz: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus,
ele explica a Nicodemos que para o homem entrar no reino de Deus, é necessário ele nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus. A palavra, ela é água. A água, ela lava. A água, ela limpa. O homem pode estar mergulhado no mais charco de lodo, no lamaçal do pecado. Mas a água, que é a palavra de Deus, ela dá um banho no homem. Que banho é esse? O banho com o sangue do Cordeiro. Transforma, regenera e vivifica o homem. A água aqui é a poderosa palavra de Deus. E diz mais: aquele que é nascido do Espírito. Espírito aqui se refere à pessoa do Espírito Santo, porque está com E maiúsculo. Uma vez que o homem aceita Jesus, a partir daquele momento, Jesus ele passa a fazer morada naquela vida, através da pessoa do Espírito Santo, porque aquela pessoa, ela renuncia ao seu eu, e a partir daquele momento, o Espírito Santo ele começa o quê? A trabalhar, e tirar tudo que não presta, tudo que não agrada na vida do ser humano. Por quê? Ele tira o que não presta. Ele tira o que não presta, porque todos nós nascemos em pecado. Como assim? Desde a queda adâmica no jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram, pecaram, daquele dia em diante, o pecado ele foi transmitido para toda a raça humana. Deus, ele não fez o homem falido de jeito nenhum. A Bíblia diz que tudo que Deus fez foi o quê? Foi perfeito. Agora o homem pecou, o homem agora danifica a imagem e semelhança que ele herdara do Criador. Porque o homem havia herdado as qualidades de Deus, assim que Deus criou o homem. Deus é amor? É amor. E então Deus fez o homem com amor. Deus é justiça? É justiça. E então Deus fez o homem com justiça. Deus é bondade? É bondade. E então Deus fez o homem com bondade. Em Deus não tem malícia. Então Deus fez o homem sem malícia. Agora, a partir do momento que Adão e Eva pecam, aí o pecado se alastrou igual um vírus sobre toda a raça humana. Por isso que existe tanta doença, tanto mata-mata, e a humanidade vai de mal a pior, tanto homicídio, pai matando filho, filho matando pai, e por aí em diante. E então, o homem herdou o pecado de Adão. E então veio Jesus para restaurar o que o homem havia danificado através do pecado. E então, por isso que Jesus ele diz a Nicodemos: é necessário o homem nascer da água, da palavra e do Espírito, porque é o Espírito Santo que faz a transformação na vida do ser humano. Enquanto Nicodemos está ali, dialogando com Jesus, aí é quando ele vai citar João 3,16. Mas antes de eu repetir João 3,16,
eu havia dito no início da mensagem que o tema era o maior resgate da humanidade. Qual foi o maior resgate da humanidade? Eu me lembro que, salvo me engano, na década de 90, passou um filme dos Estados Unidos, em que uma criança, uma menina, a mãe dela está fazendo seus afazeres domésticos dentro de casa, se esquece da criança, daquela pequena menina, e a criança vai para o pátio da casa, ao lado de fora, até a grama verde, e ali tem um poço, uma cisterna, e aquela criança cai, aquela menina cai dentro da cisterna. E o nome do filme, baseado em fatos reais, foi O Resgate de Jessica. Foi um filme que emocionou todos os que assistiram. A equipe de corpo de bombeiro fez o resgate e conseguiu resgatar com vida a pequena Jessica. Mas eu quero lhe dizer que este filme, que foi campeão em bilheteria, também não foi o maior resgate da humanidade, não. Foi um filme bonito, foi, que até hoje emociona. Quero também falar um resgate que aconteceu, Kennedy, em 2010, lá no Chile, aonde a reportagem, o noticiário do Jornal Nacional cobriu toda a matéria, toda a reportagem, que lá uma mina no país Chile desabou, desmoronou, cerca de quase 1 quilômetro de profundidade, 800 metros por aí, quase 1 quilômetro de profundidade. Uns trabalhadores conseguiram correr e sair, se evadir do local. Só que 33 trabalhadores estavam lá a quase 1 quilômetro de profundidade e eles ficaram subterrados. E aquilo ali comoveu todo o globo terra. Foi a notícia que toda a matéria, todos os países acompanharam em 2010. Esses 33 trabalhadores presos na mina, lá no país do Chile. Esses 33 trabalhadores ficaram subterrados por cerca de 69 dias. E eles estavam com poucos alimentos e pouca água. Aí eles começaram a racionar alimentos. Se tinham pão, cada um pegava uma pitadinha de pão e cada um mastigava, pegava um copo d'água e cada um dava um pequeno gole na água. O que é isso? Instinto de sobrevivência. Mas para resumir a história, para a alegria da humanidade, os 33 trabalhadores que estavam subterrados na mina, lá no Chile, todos foram salvos e resgatados com vida. Fecho a Bíblia para concluir. Mas o resgate de Jessica não foi o maior resgate da humanidade. Foi bonito? Foi. Mas não foi o maior. Os 33 trabalhadores da mina no Chile foi um grande resgate, espetacular. Foi bonito, foi e emocionante. Mas não foi o maior resgate da humanidade. O maior
resgate da humanidade está baseado no textuário da Bíblia Sagrada, nesta Bíblia que contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. João capítulo 3 e o versículo 16, quando Jesus ele explica todo o processo da salvação, do nascer do novo, a Nicodemos, de novo a Nicodemos. Aí Jesus aponta para Nicodemos e diz: ó Nicodemos, porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Nicodemos, Jesus falando, dialogando, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento ao mundo, o maior grupo, que deu o maior ato, seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele crê, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior possessão que o homem pode possuir, é a vida eterna, é a morada no céu. Para concluir, que vai ter a segunda mensagem, eu quero te fazer um convite, filho. Eu quero te fazer um convite, filha. Nicodemos, ele tinha um problema para ser resolvido. Nicodemos, ele tinha uma situação mal resolvida. Ele poderia bater a porta A, poderia bater a porta B, poderia bater a porta C, a porta D, e sucessivamente, e só bater. Mas Nicodemos não. Ele bateu na porta certa, a porta chamada Jesus, porque ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará o quê? Pastagem. Bata na porta certa, e a porta certa se chama Jesus. Aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Sinaliza. Você que está acessado no canal do YouTube AD Rio Largo. Este canal que tem alcançado várias vidas através da poderosa palavra de Deus. Pessoas que têm dado testemunho, aceitado a Jesus, vida transformada. Você que aceitar Jesus, sinaliza e diz: sim, eu quero aceitar a Jesus. Alguém já sinalizou aí, Kennedy? Alguém que quer aceitar Jesus? Se você quer aceitar Jesus, se esta palavra falou com você, aceita Jesus. Jesus, ele é a porta. Ele é a porta na tua vida. Só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode resolver o seu problema. Talvez você procurou alguém para solucionar o seu problema, não deu jeito. Você procurou psicólogo, não deu jeito. Procurou a filosofia, também não deu jeito. Procurou alguém para solucionar o seu problema, não deu jeito. Bateu numa porta, a porta está fechada. Você procurou a psiquiatria também não deu jeito. Mas eu quero te apresentar um homem chamado J-E-S-U-S, Jesus, o Rabi da Galileia.
esse pode solucionar o teu problema. Esse sim pode entrar na tua casa e colocar em ordem tudo que está em desordem. Eu quero orar pela tua vida. Você que se encontra desempregado, você que se encontra com uma enfermidade, esta semana passei por algo bem diferente, uma experiência. A gente que prega a palavra de Deus, a gente não vem de qualquer forma não. A gente tem que se consagrar. Teve alguém que disse bem assim, ó, Kennedy, você prega, não precisa orar não, né? Eu disse, quem disse a tu, rapaz? É que a gente precisa mesmo? Porque a oração, ela nos prepara. E eu de madrugada, meu trabalho, um irmão me procura e diz, Luciano, eu preciso de um socorro agora. Aí eu, por quê? Aí ele disse, porque o meu casamento está por um fio. Eu estou decidido em sair de casa. Aí eu disse a ele, você não vai sair de casa de jeito nenhum. Todo mal vai cair por terra agora, porque isso é obra do inimigo. Não deixe o inimigo zombar da sua cara e Deus vai resolver o seu problema. Quando eu falei com ele, ele deu as costas para mim e saiu chorando. E quando ele saiu chorando, eu também corri atrás dele. Porque uma alma, ela tem muita importância na presença de Deus. E quando ele correu, sussurrando, chorando em lágrimas, eu corri, abracei ele e eu disse, pode chorar, agora eu vou fazer uma oração por você e Deus vai visitar a sua casa e vai colocar tudo em ordem e o seu casamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não vai ser desfeito e você não vai abandonar o seu lar. Orei por ele e ali ele se consolou. E no outro dia, quando ele me avistou, ele disse, irmão Luciano, eu estava tão angustiado, eu ia abandonar minha casa, eu estava decidido, mas depois que o Senhor orou por mim, desceu um bálsamo, um refrigério sobre a minha vida, e quando eu cheguei em casa, tudo se solucionou e eu não vou sair de casa. E mais uma vez, Satanás perdeu a guerra, porque a vitória é do povo de Deus. Eu quero orar pela tua vida. Onde você estiver, coloca a mão no seu peito, na sua cabeça, e Deus, ele vai entrar na tua casa. Deus, ele vai restaurar o teu casamento. Ele vai abrir a porta de emprego, vai tirar esta enfermidade na sua vida, em nome de Jesus. Coloca a mão na tua cabeça ou no teu peito agora. E o milagre vai acontecer na tua vida, na tua casa. Bendito Deus e eterno Pai, a quem nós adoramos e a quem nós servirmos. A tua palavra foi pregada na íntegra, Deus. E pelo poder da tua palavra que foi pregada, em nome de Jesus, eu apresento a todos que estão nos assistindo, a todos que estão nos ouvindo, ó Senhor, aqueles que estão precisando de um emprego, quantos pais de família, mães, estão desesperadas, eu sei o que é passar por desemprego, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, abre a porta de emprego, dá um emprego ao teu filho, à tua filha, ó Deus, em nome de Jesus, divórcio que caia por terra, em nome de Jesus. Visita este casal, ó Deus, opera um milagre nesta casa.
aqueles que estão enfermos, ó Senhor, que estão com algum tumor, caroço, nódulo, dores na cabeça, no pulmão, no peito, nos ossos, na perna, todas as doenças, em nome de Jesus, saia agora todas as enfermidades, ó Deus, e aqueles que estão sentindo dores, que toda dor seja banida agora, em nome de Jesus. Recebe o milagre da parte de Deus, em nome de Jesus.